Aqui é o Danilo, técnico do suporte aqui da equipe do CIT Sistemas, e vou estar mostrando aqui o funcionamento da ordem de serviço, como é que funciona aqui a ordem de serviço no nosso sistema. Primeiramente vou mostrar aqui as configurações, né, como é que deve ser configurado para poder utilizar a ordem de serviço. Vou acessar aqui o sistema. O sistema é cheio de menus, né? Mas o que a gente vai ver hoje aqui é sobre ordem de serviço. Logo aqui em cima, ó, tem aqui o campo, o menu serviços. Nesse menu você pode observar que vai ter aqui ordem de serviço. E tem essa outra tela aqui também de troca de óleo. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é sobre a ordem de serviço. Quando você clica aqui, ele já abre uma outra pastinha aqui com outras opções. Por exemplo, status de ordem de serviço, equipamentos e gerenciamento de ordem de serviço. Primeiro passo aqui, vamos ver aqui ó, a tela 900, que é status de ordem de serviço. É onde eu vou poder configurar os status das minhas ordens de serviço. Eu posso configurar de acordo eu quiser. Eu vou abrir a tela aqui para explicar melhor como funciona isso aqui. Observa que uma tela, nosso sistema de padrão, por padrão, todas as telas, os campos superiores são campos de filtro. E aqui embaixo os botões de comando, certo? Eu vou filtrar sem nenhum filtro aqui para puxar para mim todos os status que eu tenho cadastrado. Vou filtrar aqui, ó, e observa aqui que veio para mim: orçamento, em andamento, assinada, garantia e finalizada. Tá, mas o que são esses status? Esses status aqui é referente à ordem de serviço. Quando você abrir lá uma ordem de serviço, você tem que definir, né? Se ela é um orçamento, se já está em andamento, se o cliente já assinou para ser feito, se tem garantia aqui, por exemplo, tem garantia cadastrada, e se já foi um serviço finalizado, certo? Claro que isso aí fica a critério da empresa. Essa base aqui está configurado esses status, entendeu? Mas dependendo da empresa, pode ser que alguma empresa queira cadastrar só 3 status: orçamento, em andamento, finalizado, ou só 2, por exemplo. Eu posso cadastrar só um em orçamento e finalizado, certo? Isso aí vai ficar a critério da empresa. Pode ser que queira ter mais, né, do que o que já tem aqui, por exemplo. Isso aqui é o cliente que vai definir como ele quer trabalhar a maneira, certo? Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui na hora de fazer os cadastros é o seguinte. Eu vou abrir aqui o botão inserir, só para me mostrar aqui, ó. Quando você vai inserir, pede a descrição, né? Ou seja, qual é o status nesse momento, desse momento que você vai criar desse status, a etapa, certo? Se é 1, se é 2, se é 3. Você pode definir uma cor para esse status, certo? Você clicar aqui, você vai abrir aqui uma tábua de cores para você definir qual cor você quer utilizar, certo? E aqui, ó, isso aqui é importante. Na que você cadastrar como orçamento, você tem que marcar esse campo. Ou seja, para o sistema identificar que esse status que você cadastrou é um status de orçamento, certo? Aí sempre tem isso aqui. Eu vou só editar aqui o orçamento para você ver, certo? Só um minutinho aqui, vou abrir aqui de novo status, filtrar e vou editar esse aqui. Observa que tem aqui orçamento e está marcado como orçamento aqui também, certo? Tem uma cor aqui, tá? Na verdade não tem cor, não foi selecionado. Tá o campo preto, mas é porque não tem cor. Quando tem cor, ele coloca o nome da cor aqui, certo? Eu vou editar esse outro aqui só para mostrar, ó, que esse aqui, como não é orçamento, não tem isso aqui marcado. Então isso tem que ser definido. Quando é um orçamento, tem que marcar isso aqui, certo? Observa o finalizado, esse aqui já tem a cor, foi selecionado uma cor, veja que traz a cor no fundo e traz um nome. Aquele outro lá é porque não tinha cor, certo? Primeiro passo é esse aqui: cadastrar, definir como você quer trabalhar, ou seja, os seus status, certo? Aqui já tem outra tela que são os equipamentos. Esses equipamentos são os equipamentos que você vai trabalhar, certo? O que acontece? Se eu filtrar aqui, como é uma base que um cliente usa, é uma oficina mecânica, ele já tem várias marcas cadastradas aqui, ou seja, vários equipamentos. Você pode olhar que vai ter vários. Mas isso aqui é com o tempo que vai adquirindo todos. Ou seja, quando você cria um OS, automaticamente você vai ter que informar qual equipamento que você está jogando na ordem de serviço. E isso aí, uma vez informado, ele fica salvo. O
que você vai mudar quando for inserir, por exemplo, um número de, por exemplo, uma placa, se for um celular, um meio do celular, você informa, mas o celular em questão e a marca já vai estar cadastrado, então você já seleciona e já pode utilizar esse mesmo cadastro que já existe, mudando apenas a placa ali, entendeu? Que a gente não deixa gravado aqui a placa de todos, porque senão seriam vários cadastros e não só um para cada marca, certo? Para inserir aqui um cadastro, você vai dizer apenas qual é o equipamento e qual é a marca, certo? Por a tela lá de lançamento, inserção de ordem de serviço, eu vou mostrar também que por lá tem como inserir e também buscar os que já tem cadastrados no sistema, certo? Vou só fechar aqui a telinha, né? Voltar aqui novamente e aqui tem a tela de gerenciamento de ordem de serviço. Isso aqui que eu estou mostrando pelo retaguarda, mas assim, na hora de trabalhar mesmo, isso aqui é só para filtros, buscar pelo retaguarda. Na hora do dia a dia mesmo no trabalho, você vai utilizar o City Balcão, que é onde você vai trabalhar direto com essa ordem de serviço. Vou só mostrar aquela tela lá também pelo retaguarda e a gente já entra aqui pelo City Balcão para mim te mostrar o processo por aqui. Aqui, ó, veja que eu abri lá a 990, que é o gerenciamento de ordem de serviço. Como eu informei, os campos superiores são campos de filtro. Eu posso filtrar por período de emissão da ordem de serviço, por exemplo. Não, eu quero só a ordem de serviço que foi emitida dia tal. Eu posso colocar aqui a data e filtrar e vai me trazer todas as ordens de serviço que foram emitidas naquele dia, certo? Período de entrega é o mesmo processo, só que aqui usa a data de entrega, certo? Tem o código, tem o DAF, que é o orçamento, né, o número do orçamento. Por cliente, por equipamento, por marca, por placa, como eu falei lá anteriormente, que tem como informar a placa, por exemplo, se foi home, informar o produto e a placa, certo? Ou serial, né? Não significa que tem que ser uma placa. É o número do produto, por exemplo. Todo equipamento ele vai ter um número de série, entendeu? Aí você insere lá e por aqui você conseguiria filtrar. Por técnico, ou seja, todos os técnicos que forem lançar ordem de serviço aí vão ter o cadastro e vai aparecer aqui também. Se eu quiser filtrar só os específicos de um, eu consigo, certo? Responsável, certo? Cada um vai ter seu cadastro também. Por aqui vai conseguir filtrar. Pelos status que eu mostrei lá, os cadastros de status, né? Observe quem tem eles aqui. Se eu quiser filtrar só as OS que estão em orçamento, eu seleciono e filtro, vai trazer para mim. Se eu quiser só as finalizadas, eu filtro, vai trazer para mim, certo? E aqui o bom disso aqui é que eu posso unir filtros. Digamos que eu queira só o finalizado desse mês, por exemplo, até hoje, certo? Se eu filtrar aqui, vai trazer para mim somente eles, certo? É assim que funciona. Aqui embaixo tem os botões de comando, como eu informei, né? E tem também os totalizadores, os valores tudinho, valor que foi cancelado. Se tiver desconto vai ser informado aqui e o valor final, certo? Histórico de edição, eu consigo, por exemplo, pegar uma OS aqui e ver quem editou ela e o que editou. Por exemplo, essa aqui a gente vê que tem vários históricos de edições, ó. E eu consigo ver o que foi editado em cada um. Por exemplo, se eu clicar isso aqui e visualizar, vai aparecer para mim o tipo de histórico, né? Ou seja, o tipo de edição que foi feita. Foi adicionado o item tal nessa ordem de serviço, certo? Por esse técnico. Depois ele veio e editou de novo, já mostra que adicionou esse e removeu o outro, certo? Fica tudo registrado aqui no sistema. Pegar outra aqui mais embaixo, só para mostrar, ó, modificado somente o campo de observações, certo? Se cancelar, vai ter aqui o usuário de cancelamento e a data de cancelamento. E também o motivo, que ele pede motivo caso eu queira cancelar uma ordem de serviço. Mas vamos lá. Tem aqui o botão de inserir, se eu for montar uma nova ordem de serviço. Tem o botão de editar, de excluir, visualizar. E também de imprimir, que eu tenho também os relatórios. Algum deles eu vou precisar de data, igual esse relatório da ordem de serviço. Eu preciso que a data esteja preenchida, certo? Aqui está imprimindo o que eu selecionei, certo? Vou confirmar. Ele traz também os relatórios. Abertura da OS.
certo? Tem os outros relatórios aqui, térmica, aqui é porque não tem impressão térmica, então não vai sair pra gente, como é o modelo dele, só imprimiria direto, certo? Só que é o mesmo relatório, só que ao invés de ser uma impressão a laser, vai ser na impressão térmica, impressorinha de cupons, né? Orçamento, eu consigo ver aqui que ele vai mostrar para mim os itens, certo? O que foi feito, o equipamento, tudo certinho. O laudo, lá na ordem de serviço, na hora de inserir, pode informar o que ocorreu nesse veículo, certo? Não sendo só veículo, né? Dependendo do tipo de trabalho que você faça, vai que é manutenção de ar-condicionado, de celulares, certo? Isso aqui é porque essa base é de uma oficina e vai ter aqui só produto de oficina, entendeu? De veículos, certo? Termo de responsabilidade e também a opção de enviar um orçamento por e-mail, certo? Para isso precisa ter o cliente cadastrado e com o e-mail informado no cadastro, certo? Bom, essa tela aqui basicamente é isso aqui. Se eu visualizar, ó, ele abre para mim a OS. Essa OS já foi montada, previsão de entrega tal, ela está finalizada. Aqui ele só informou o equipamento, não colocou observações, nem problema, nem causa, solução, certo? Ele informou só o equipamento e o que ele utilizou para o conserto do mesmo, certo? Mas aí eu vou mostrar aqui que você pode preencher tudo isso aqui. Não é tudo obrigatório, mas quanto mais informações você tiver para uma possível volta desse equipamento, você saber o que deu nele, o que causou, uma solução, entendeu? Fica o histórico gravado, certo? Vou cancelar aqui. Como eu informei, né, aqui é pelo retaguarda, e a gente vai trabalhar em si mesmo com isso, aqui pelo nosso balcão de vendas. Eu vou abrir aqui também. Aqui, ó. Aqui é o nosso balcão de vendas, certo? Aqui em cima, se eu vim aqui, ó, em venda balcão, ele vai ter aqui para mim o gerenciamento de ordem de serviço e também a opção de nova ordem de serviço. Digamos que eu precisa somente já inserir aqui uma ordem de serviço, eu venho por aqui. Esse gerenciamento vai abrir aquela mesma tela lá da 990 do retaguarda, só que é uma instância aqui pelo balcão, certo? Claro que por aqui eu consigo inserir também. Editar que já tem, entendeu? Se eu precisar editar vai ter que ser por aqui, excluir as garantias, certo? Observa que aqui, ó, tem atalhos, igual isso aqui é Ctrl G, excluir, Ctrl V, editar F2 ou Enter, certo? F1 para inserir. O sistema, com o tempo que você for utilizando, você vai ver que tem muitos atalhos a serem utilizados. Vou inserir uma ordem de serviço aqui só para você ver direitinho como funciona o processo. Eu vou vir por aqui, ó, e já vou inserir uma nova ordem de serviço. Quando eu abro uma ordem de serviço, ele já vai trazer aqui o relator. Isso aqui é o usuário que está aberto o sistema no momento, no caso está aberto com o usuário site, entendeu? Aqui em cima eu vou informar quem é o cliente, telefone, responsável. Aqui, se eu tiver o cadastro do cliente, eu posso clicar duas vezes, que eu vou conseguir aqui buscar um cliente que eu já tenha cadastrado. Digamos que eu já tenho um cliente cadastrado, certo? Eu venho aqui, clico duas vezes, vai abrir para mim escolher, certo? Aí eu clico duas vezes, observa que aparece para mim aqui o cliente, que eu já tenho o cadastro dele e automaticamente já me trouxe o telefone, os dados dele, certo? Mas digamos que eu não tenho aqui o cadastro do cliente ainda, certo? Eu só tenho um nome, ele só deixou um nome. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, vou inserir aqui só meu nome aqui como cliente e o telefone. Vou colocar também o telefone, né, que eu preciso do contato para mim, se eu precisar entrar em contato com esse cliente, certo? Aqui basicamente o que você vai preencher é o cliente, certo? Previsão de entrega, certo? Eu vou colocar aqui equipamento. Vou colocar aqui uma previsão de entrega para dia semana que vem, por exemplo, dia 15, certo? Eu vou precisar inserir agora o equipamento que eu vou consertar. Aqui, ó, tem a opção de inserir e a remover. Não tem como eu remover porque não tem nada inserido ainda, certo? Mas eu vou inserir aqui um equipamento.
Como eu mostrei para você, essa base ela já tinha um monte de equipamentos cadastrados, ou seja, que quando você cadastra uma vez ele fica gravado, certo? Mas se eu não tiver, eu consigo também inserir. Aqui está equipamento, ó, se eu clicar 2 vezes, se eu filtrar vai trazer para mim os que eu já tenho cadastrado. Mas se eu precisar inserir, eu consigo também, certo? Digamos, vou cadastrar um aqui só como exemplo. Vou cadastrar aqui um Gol marca VW, já deve ter a marca cadastrada, né? Certo, vou salvar. Registro está duplicado. Por que está duplicado? Porque já consta um cadastrado dele. Então, nesse caso, se já tivesse cadastrado, eu teria só que buscar aqui, certo? Ó, observa que já tem aqui o cadastro. Aí eu vou confirmar aqui, ó, por exemplo, e vai me trazer. Se eu precisar editar, clico 2 vezes e eu consigo editar colocando outro equipamento no lugar ou inserindo, certo? Aqui eu posso colocar a cor do veículo e a placa do carro. Eu coloquei aqui uma placa, né? Só por exemplo, mas não necessariamente precisa ser a placa, pode ser o número de série do equipamento, entendeu? Do que estiver sendo consertado. Vou salvar aqui o equipamento. Se você não informar o equipamento, você não vai conseguir salvar sua ordem de serviço para posterior edição e para posterior finalização como venda, certo? Aqui eu posso colocar o problema. Colocar aqui só como exemplo. Claro, que não é obrigatório, entendeu? Esse campo aqui. Não é de preenchimento obrigatório. Como a gente abriu um OS lá, você verificou que não tinha nada disso aqui preenchido. Deixa eu só escrever aí. Certo? A causa. Bom, a causa quem vai saber dizer lá é o mecânico, né? Depois que ele editar aqui, ele vai... Colocou, mas digamos que o cliente só chegou aqui e te deu, não, meu carro tá falhando, aí você olha para mim, certo? Isso aqui quem vai preencher é os técnicos aí depois, certamente, que vai saber o que tá fazendo isso acontecer e a solução, certo? Nessa aba aqui, basicamente é isso. Aqui, ó, eu posso escolher o status, porque eu já posso inserir um orçamento ou já uma OS finalizada ou em andamento, certo? Digamos que seja um orçamento. Quando eu coloco um orçamento aqui, ele já até altera a data ali para mim, ó. Coloca a data de amanhã, certo? Porque é como um orçamento, ele já deixa uma previsão, é só um orçamento ainda, mas depois eu posso editar isso aqui, certo? E já marca aqui que é um orçamento, não é garantia e nenhuma dessas outras opções, é apenas um orçamento, certo? Beleza. Depois disso aqui, ó, se eu for salvar aqui, ele vai pedir para mim a liberação. Eu vou jogar minha senha aqui, ó. Ó, não existe um vendedor vinculado, porque quem vende as peças é um vendedor, um técnico aí da empresa, que vai ter o cadastro certamente. Eu vou colocar uma aqui, só para a gente conseguir salvar aqui. Ó, ela já conseguiu salvar a OS, certo? Beleza, você abriu lá a ordem de serviço. Agora eu vou vir aqui em gerenciamento de ordem de serviço. Vou filtrar aqui período de emissão. Cliente foi o meu nome, né? Já trouxe para mim o meu Gol aqui que tinha sido inserido a OS, certo? Vou editar, né? Digamos que eu sou aqui agora um mecânico que verificou o que está ocorrendo no veículo. Vou colocar aqui a causa. Só um exemplo aqui. Aqui, ó, eu posso colocar a solução também. É bom que fica registrado no histórico, mas lembrando que não é obrigatório preencher isso aqui. Você conseguiria salvar sem preencher essas informações, o problema, a causa e a solução, certo? Aqui, ó, já coloquei a solução e agora eu vou para a parte de inserir o que eu gastei nesse veículo aqui, o que foi colocado nele, o que foi trocado. Aqui, ó, eu tenho essa aba aqui, ó, observações, e tem essa aba do lado serviços e produtos, que é onde eu vou lançar o serviço e o produto que foi utilizado nesse veículo para consertar ele.
ou seja lá em qual equipamento for, certo? Eu consigo buscar pelo código, posso teclar Enter aqui e buscar pela descrição. Filtro, vou pegar qualquer filtro aqui só como exemplo. Observa que lá vem os itens e vem os valores. Deixa eu só voltar aqui para mostrar novamente. O preço, o estoque, se estiver certinho, ele já informa também para você a quantidade que tem em estoque, certo? O valor, preço de venda. Aí vou selecionar aqui, ó, a quantidade que foi utilizada. Eu posso preencher aqui, digamos que foram 2, valor a 65k, do total 130. Aí eu vou confirmar aqui, certo? O item não possui estoque suficiente, deseja liberar a venda a si mesmo. Vou confirmar aqui só para deixar lançar aqui o item, certo? Informe o usuário para lançar o item de serviço, né, que é quem vai fazer o processo lá, certo? Bom, teve aqui a troca, a peça que foi o filtro de ar, e teve também o serviço, né? Vou botar aqui só um serviço qualquer mesmo para complementar lá. Botar isso aqui, ó, o cadastro do serviço, o preço do serviço já está cadastrado. Vou confirmar. Quem foi, vai pedir aqui para mim escolher quem foi que fez o serviço, certo? Vou selecionar aqui o nome, claro que já vai ter cadastrado aí quando for fazer o processo, né? Tem que ser feito todos os cadastros antes. Vou confirmar. Ele pede a liberação para adicionar o serviço. E aqui já está lançado, ó. Os itens, ele já me traz aqui o valor que foi em serviço, o valor de produtos e o total final, a soma de tudo, certo? Digamos que eu vou deixar aqui ainda em orçamento. Vou só salvar aqui, pedir a senha, só para me mostrar para o cliente. Se eu precisar imprimir, eu já mostrei aqui, né? Certo? Se eu precisar ver o histórico de edição, quem foi que editou, eu posso vir aqui e ver. Ó, foi inserido aqui a causa, a solução, foi inserido o serviço, tudo ela adicionou, certo? Não foi cancelado. Beleza, cliente ficou certo, não resolveu não, tá certo, trocou tudo. Pode finalizar, pode fechar essa venda que a gente vai acertar. Aí a gente vai editar ela novamente, né? Que ela não tá finalizada ainda. A gente está só com a OS. Preciso passar ela para venda, ou seja, eu preciso vender meu produto lá no balcão, passar a minha venda, finalizar a venda. O nome do cliente tá só meu nome aqui porque eu não tinha cadastro, mas se for fazer o cadastro é só clicar aqui 2 vezes. Se não tiver o cadastro você pode inserir, certo? Mas eu vou deixar ele aqui só com o nome mesmo. E ao invés de orçamento, agora eu vou colocar como finalizado. Observe que eu marcando para finalizado aqui, ele já sai como orçamento ali, ó, já desmarcou automaticamente, certo? Vou salvar aqui, vai pedir a liberação novamente, certo? Depois disso, eu consigo buscar essa ordem de serviço aqui para me finalizar como venda. Como é que eu vou fazer isso? Se eu usar o atalho aqui Ctrl O, ele vai abrir para mim essa tela, ordem de serviço, período de emissão, tal, ordem de serviço, se eu souber o número, o item, a placa do carro ou o cliente, certo? Aqui eu vou filtrar com a data de hoje, que só vai ter esse mesmo, e ele já traz para mim. Lembrando que ele só vai trazer aqui se tiver com status de finalizado. Que ele tiver só em orçamento, ele não vai deixar buscar aqui para finalizar em venda, só consegue finalizar em venda os que já estão finalizados, certo? Aqui se eu clicar em cima já mostra os itens aqui, ó, foi um serviço e um produto, certo? Vou confirmar aqui, só para mostrar aqui. Observa que aqui cliente não vai ter setado, por quê? Porque a gente não selecionou um cliente que já tinha cadastrado, a gente só colocou o nome dele lá, sem fazer nenhum cadastro. Se eu for precisar fazer o cadastro, eu preciso do nome, CPF e endereço desse cliente, certo? Eu vou deixar sem cliente mesmo e vou fazer o processo de finalização, certo? Em caso de nota fiscal, o nosso sistema não emite nota fiscal de serviço. Então, automaticamente esse produto não sairia na sua nota fiscal. Só ia sair a nota fiscal
do item vendido, porque nota de serviço é diferente da nota de venda de produtos, certo? Aí automaticamente o sistema faria para você a remoção do serviço e não sairia na nota, certo? Ele ia constar aqui, mas na nota fiscal seria apenas dos produtos de revenda aí, e não de serviço, certo? Vou finalizar ela aqui, ó. Aí nessa tela aqui já é a finalização de venda, certo? Eu escolho aqui a forma de pagamento. Vou deixar dinheiro mesmo, mas se eu fosse editar era só, aqui já tem os atalhos. Débito, confirma, certo? Dinheiro, confirmo, certo? Tem a opção de eu salvar DAV, que é só um orçamento de novo, mas assim, já partiu de uma ordem de serviço, então não utilizaria essa função, certo? Isso aqui é só se fosse montar um orçamento, lançar itens aqui no balcão e montar um orçamento. Opção de pré-venda, opção de venda NFCE e venda NFE. NFCE é cupom fiscal, venda NFE é aquela nota fiscal modelo 55, nota grande, né? E essa opção de pré-venda aqui, ele faz para você a venda, mas não gera nada fiscal. Eu vou utilizar ela aqui para finalizar. E a hora que eu clico em finalizar, ele já me traz aqui, ó, o relatório da minha ordem de serviço, o valor total, aqui os campos de assinatura, a causa, certo? Problema, observações a gente não adicionou nada, por isso que não saiu aqui. Garantia aqui em cima, 30 dias, que é configurável, certo? Traz os dados do código da OS, DAV, data de emissão, data da entrega, tudo no mesmo dia. O meu nome ele saiu aqui, apesar de não ser um cliente cadastrado, ele sai, porque eu inseri lá na minha OS, certo? Vou fechar aqui. Aqui tem outras opções de espelho de pré-venda térmica, de impressão, só que isso aqui já é só do seu item vendido, só da sua venda, não é da ordem de serviço. Mas aqui, ó, tem a opção de você marcar para imprimir novamente. Vou confirmar aqui e ele abre novamente. E tem a opção de escolher a impressora térmica para sair no cupomzinho, que aí ele imprimiria também. Vou confirmar aqui, ó. Aqui é porque não vai ter impressora, ele não vai sair, certo? Mas se tivesse, ele ia fazer a impressão desse relatório em impressora térmica, certo? Basicamente o processo de OS é esse, mas eu ainda vou mostrar outra questão aqui também. Digamos que você trabalha com comissão, a gente também tem esse campo de comissão do serviço, não só de vendas, né? Tem a comissão de vendas e também tem a comissão de serviços, que também é controlado pela ordem de serviço. Ou seja, ele vai pegar só os valores dos serviços feitos, isso para se o cliente utilizar, né? Não são todos que utilizam, mas aqui tem como também eu controlar a comissão de serviço, somente dos serviços, que é diferente da de venda. Aqui em cima, ó, tem um botão aqui, ordem de serviço. Ele não é só um nome comum. Se a gente clicar lá, aparece uns menus. Status vai abrir aqueles cadastros de status. Equipamento abre o cadastro de equipamentos. E tem essa aba técnico, onde eu consigo ver as comissões, o gerenciamento de ordem de serviço. Mas aqui é onde eu controlo minha comissão, certo? Eu posso buscar aqui, vou buscar só as entregas esse mês e vou escolher um técnico que eu quero ver a comissão, por exemplo, aqui só para nenhum dado foi encontrado. Deixa eu ver outro mecânico aqui. Ó, aí já traz para mim os serviços que ele inseriu. Claro que cada um vai inserir o seu serviço direitinho lá com o seu usuário, certo? E aí vai conseguir controlar certinho. Observa que teve todos esses aqui entregue. Aqui embaixo tem os totalizadores. A comissão, valor, a porcentagem de comissão é controlada no cadastro. A gente teria que mostrar lá no cadastro também, mas o que eu vou mostrar aqui mesmo é o funcionamento da ordem de serviço, assim, para você entender como funciona. Caso você tenha interesse, entre em contato com a gente, que a gente também mostra isso aí por ligação, qualquer coisa a gente marca uma mostragem do sistema, né, especificado certinho, certo? Aqui, ó, eu consigo visualizar os serviços, serviço mecânico. Aqui já teve mais serviços nessa outra ordem, certo? Vou selecionar todo aqui, vai trazer todos os serviços, certo?
visualizar a comissão. Esse aqui provavelmente não tem, provavelmente já foi gerada, ou ele está sem a porcentagem de comissão lá no seu cadastro. Deixa eu ver se tem outro aqui que tenha, só para me mostrar. Visualizar comissão. É porque eu peguei desse mês também, né? Esse mês de... com a base já pronta. Esse aqui também não vai ter comissão. Mas tendo configurado lá no cadastro as comissões certinha, por aqui você consegue saber os valores de comissão em cima dos serviços, certo? Mas aqui, essa tela aqui é somente para isso, para você buscar as OS e conseguir ver a comissão por técnico, certo? Aí ele vai trazer para você os serviços que ele fez, certo? E por aqui visualizar a comissão. Aqui é porque a gente não está com comissão gerada, e por aqui também já conheço. Vou só mostrar aqui, ó. Já teria a opção de gerar. Não foi informado em nenhum registro, porque não tem aqui a comissão dele informada, certo? Tem as opções de impressão, só que aqui também não vai ter, certo? Porque não tem comissão informada para ele, mas seria um relatório da própria comissão do serviço. Mas sobre ordem de serviço, basicamente é isso aqui. Vou só mostrar aqui novamente o processo. Vou inserir mais um aqui, ó. Dessa vez buscando um cliente já cadastrado. Nova ordem de serviço. Vou buscar um cliente. Se eu não tiver, eu vou mostrar aqui o cadastro. Se eu não tiver o cadastro, eu posso cadastrar por aqui, certo? Insere nome, CPF e endereço, que são os campos obrigatórios. É bom também ter telefone, ter e-mail, que quanto mais dados do cliente você tiver, melhor. Mas caso não tenha, você só precisa preencher obrigatoriamente o nome, CPF e endereço. Selecionar ele aqui, um cliente aqui, aleatório. Já trouxe para mim um número. Status orçamento. Esse aqui eu já vou fazer ela direto. Vou pegar outro veículo dessa vez. Cor cinza. Certo? Problema. Vou já colocar a causa e a solução. Certo? E aqui também já vou lançar o produto que foi gasto. Certo? Só para te mostrar outra questão ali. Bateria. Acho que não vai ter bateria aqui, mas vou pegar um item qualquer só para fazer como exemplo. Eu consigo alterar o valor. Certo? Vou confirmar aqui. Vai pedir o técnico. Vou inserir também um serviço. E dessa vez eu já vou inserir ela finalizada, ao invés de fazer todo aquele processo de editar, certo? Como se fosse um orçamento. Digamos que esse cliente chegou, eu já resolvi com ele, já vou inserir aqui como finalizado para finalizar a venda, certo? Eu consigo também inserir com status finalizados direto. Vou salvar aqui, ó. Vai pedir a minha senha. E depois disso, eu vou aqui dar um Ctrl+O, né, para buscar. Vou filtrar, observa que só já tem essa. A outra a gente já finalizou em vendas, certo? Vou confirmar aqui e vou finalizar. Observa que já trouxe aqui o cliente. Vou finalizar novamente e vou finalizar novamente em dinheiro com pré-venda. Traz aqui os dados. Observa que já tem um endereço dessa vez, porque tinha um cliente setado, certo? O que foi gasto, o veículo na verdade, né? E o valor total. Vou mostrar aqui para você também a venda, como fica a venda. Vou consultar a venda feita.
Esse aqui foi uma primeira que eu fiz só como teste, que foi antes de iniciar um vídeo. Mas aí fica aqui, ó. Esse aqui ficou a consumidor final, por quê? Porque eu não setei um cliente. Eu apenas digitei o nome dele lá na hora de montar a minha OS. Mas aqui, ó, o outro já fica aqui registrado para você o cliente e os itens vendidos a partir dessa ordem de serviço. Bom, basicamente ordem de serviço é isso aqui. Claro que tem muita coisa mais envolvendo aí, mas com o tempo a gente vai mostrando e acertando tudinho isso aí, certo? Aí eu vou ficando por aqui, mas a gente está aqui sempre no suporte, né? Precisando, a gente sempre vai estar à disposição.